Olá, meu nome é Camila, sou uma das integrantes do Grupo 9 e hoje a gente vai apresentar esse trabalho elaborado na disciplina de Inteligência Artificial, que é sobre o reconhecimento de defeitos em superfícies metálicas. Bom, o nosso projeto foi desenvolvido em algumas etapas, sendo a primeira delas a etapa de brainstorm. Inicialmente, a gente selecionou alguns temas que o grupo tinha interesse ou afinidade, e a partir disso a gente fez uma pesquisa breve na literatura para tentar encontrar alguns materiais que pudessem embasar nosso trabalho, e a partir disso a gente classificar os temas escolhidos e ver qual seria de fato aplicado no nosso projeto. A partir desse brainstorm inicial e dessa pesquisa inicial, a gente fez a definição do tema e a gente fez uma pesquisa bibliográfica um pouco mais minuciosa para a gente tentar encontrar materiais que fossem suficientes para a gente embasar nosso trabalho. A partir disso, a gente fez a elaboração do relatório parcial, definimos a introdução e a motivação do projeto e definimos também a proposta de entrega para o nosso projeto. A gente fez a seleção das técnicas de aprendizado, que mais à frente a gente vai explicar, mas foram duas. E a gente fez os testes e análises de resultados para a gente comparar os modelos e analisar também a acurácia e outras características de cada um desses modelos. Bom, introduzindo o nosso trabalho, né? Basicamente o trabalho foi proposto com o objetivo de trazer mais familiaridade para os alunos acerca de alguns conceitos e algumas características de inteligência artificial. Por meio desse projeto, a ideia é que a gente pudesse experimentar, né, experienciar de forma prática como é usar algoritmos de inteligência artificial, usar classificadores, analisar os resultados, etc. Então, esse era o objetivo geral do trabalho. E a gente escolheu esse tema de reconhecimento de defeitos em superfícies metálicas, baseado principalmente na importância que ele tem na indústria. Isso porque os metais, eles são a matéria base para muitas coisas que a gente usa no dia a dia. E eles têm uma importância e uma relevância industrial muito grandes também. Então, boa parte do que a gente consome, do que faz parte da nossa vida, provém dos metais. Como, por exemplo, os metais eles são muito usados no setor automotivo, no setor de construção, no setor alimentício e também, claro, no setor de tecnologia. Então, eles são muito importantes e são muito relevantes também para o nosso cotidiano. E por que a gente achou que seria relevante fazer um trabalho, tentar pensar numa inteligência artificial para esse tipo de material? Existem alguns métodos que são utilizados para analisar o estado de materiais, sendo um deles a inspeção humana. No entanto, esse tipo de inspeção ele é muito suscetível a erros e ele não pode ser essa inspeção não pode ser realizada se não tiver um conjunto de condições muito adequadas. Então, para um operador poder avaliar, ele tem que estar em condições de iluminação ótimas, ele tem que também ter acesso ao material de forma mais ampla possível, e nem sempre isso é viável, porque muitas vezes nas linhas de produção tudo acontece de forma muito acelerada. Então, ter algum tipo de método para identificar possíveis defeitos de uma forma mais precisa, rápida e eficiente é algo que poderia tanto melhorar as linhas de produção quanto os processos também industriais. Outra forma também de reconhecimento de defeitos em superfícies metálicas é por meio de alguns filtros. Porém, seria muito mais difícil conseguir classificar esses defeitos somente pela aplicação de filtro. Já com a inteligência artificial, a gente consegue fazer isso de uma forma mais rápida, com uma acurácia maior e fazer uma classificação mais precisa também. O que a gente espera com uma inteligência artificial aplicada a esse setor é uma maior garantia e segurança dos produtos e maior agilidade, eficiência e qualidade dentro das indústrias, isso, o que reflete também para a gente, né, que é consumidor final. Bom, aqui estão os objetivos, né, de forma um pouco mais específica. Então, o objetivo principal desse trabalho foi
que a gente pudesse desenvolver e implementar modelos de detecção de defeitos em superfícies metálicas, utilizando técnicas de aprendizado profundo e de máquina. No nosso caso, a gente usou os dois tipos de aprendizado, então a gente pôde ter um contato com essas ferramentas e com esse tipo de tecnologia. Em relação aos objetivos específicos, a gente teve 4, sendo o primeiro deles a implementação dos modelos. Como eu falei, foram utilizados dois tipos de modelo, um baseado em aprendizado profundo, usando a biblioteca TensorFlow, e outro baseado em aprendizado de máquina, utilizando o Random Forest, por meio da biblioteca Scikit-learn. Depois, a gente fez o treinamento e avaliação desses resultados. Então, a gente fez isso com base no conjunto de dados chamado New Metal Surface Detect Data. Foi dos bancos de dados que a gente encontrou e que pôde cumprir de forma satisfatória o objetivo que a gente estava buscando. Em seguida, a gente fez a visualização desses resultados para, poder comparar e ter uma análise um pouco mais abrangente. E, por fim, a gente fez a comparação das abordagens para ver quais tipos de aprendizado faziam mais sentido para o nosso tipo de problema e quais resultados que eram mais satisfatórios. Em relação aos trabalhos relacionados, a gente pode destacar 2 deles. O primeiro deles, ele apresenta algumas técnicas de aprendizado profundo na detecção de defeitos em superfícies, e ele foi o pontapé inicial para a gente construir o nosso algoritmo baseado em TensorFlow. E o segundo trabalho relacionado, ele foi uma proposta de um novo descritor de imagens baseado em autômatos celulares. Usa alguns tipos de estratégias, de características de autômatos celulares e é baseado também no jogo da vida de Conway para extrair características das imagens por meio de visão computacional. Então, o nosso algoritmo ele foi treinado utilizando o Scikit-learn e o Random Forest, assim como os próximos integrantes do grupo vão explicar de forma mais detalhada. Oi, pessoal, eu sou o Sebastião e agora eu vou falar para vocês como foi feito a metodologia experimental, como que aconteceu os treinamentos aí dos modelos. Então, aí a gente tem aí as 6 classes definidas, né, pelo dataset, que foram separadas em arranhões, craqueamento, depressões, inclusão, laminação e manchas. Então, tá aí um exemplo de cada uma para vocês poderem dar uma olhada. E vamos lá. O nosso modelo de aprendizagem profunda, a gente implementou usando a biblioteca do TensorFlow, que ela fornece bastante funcionalidade aí para a gente. E então, primeiramente, a gente pegou nosso conjunto e deixou ele separado em treinamento, validação e teste, e passou isso para o algoritmo. E tem uma parte lá que ele vai fazer o pré-processamento dessas imagens, que é uma própria função da biblioteca ali. Então, ela separa em lotes e faz o pré-processamento. E aí a gente já parte para o começo do treinamento. A primeira parte do treinamento, ela vai focar em extrair as características das imagens. Então, ela prepara ali 3 camadas, e são camadas convolucionais. E elas vão buscar características abstratas. E ao passar por cada uma dessas camadas, acontece uma redução na dimensionalidade dos mapas de características. Assim, ele vai focando em cada vez pegar características mais abstratas e, vamos dizer assim, mais importantes da imagem, a cada camada. E, no fim dessas 3 camadas, a gente tem as características em formato em 2D, das dimensões, no caso da imagem. Então, esse formato 2D é transformado em um vetor de uma dimensão só, e ele já é conectado a uma camada com 256 neurônios, para fazer ali a combinação linear. Dessa forma, para evitar o overfitting, a gente usa uma função e uma camada que a gente chama de dropout. E aí ela faz a desativação aleatória de 20% dos neurônios para evitar o overfitting e manter o nosso modelo robusto. Então, para cada imagem, cada parte do treinamento, ele vai desativando ali parte dos neurônios para evitar que o modelo fique preso ali aos dados de treinamento. E, por fim, no final dessa rede aí, a gente tem uma saída com 6 neurônios, e cada um deles representa uma das classes que a gente tem.
E a gente tem também uma função de ativação que ela foi feita para normalizar as saídas e manter ali uma questão de proporcionalidade. E, por fim, a gente compila o modelo e o treinamento é feito com 20 épocas. E também a gente utiliza um conjunto de dados para validação que, diferente do conjunto de teste, esse de validação ele é usado durante o treinamento mesmo. Então, é mais uma técnica aí para evitar o overfitting e manter o nosso modelo robusto. Porque a cada parte do treinamento, o treinamento é verificado com essa parte de validação, que são imagens desconhecidas, e ali ele evita que o nosso modelo fique muito preso aos dados de teste. Então, por isso que ele mantém uma acurácia ali meio que padronizada entre o treinamento, a acurácia durante o treinamento, e também a acurácia ali nos testes, certo? E agora vamos partir para o próximo aqui. A gente tem agora o Scikit-learn, que a gente usou ali o classificador Random Forest. Aqui é um modelo de aprendizado de máquina, e a gente precisou utilizar uma outra tática para fazer extração de características. Para isso, a gente separou então esse modelo em duas partes, que é a extração de características, que a gente baseou em autômatos celulares e o jogo da vida de Conway. O que que acontece? Eu vou dar uma explicação meio por cima aqui, não vou entrar muito a fundo, mas a gente vai analisar todos os pixels da imagem. Então, primeiro a gente pega um pixel e analisa seus vizinhos. Ali é observado, então, a intensidade desse pixel observado de seus vizinhos e aplica as regras do jogo da vida. E ali a gente pode definir 4 estados para esse pixel. Ele estava vivo e continuou vivo, ou ele estava morto e continuou morto, ou então ele morreu, né? Estava vivo e morreu, ou ele estava morto e ressuscitou. E com base nesses 4 estados possíveis, a gente gera 4 histogramas diferentes, e no final a gente concatena esses histogramas para construir um só. Então, cada imagem tem seu próprio histograma. Isso a gente fez, então, sobre todas as imagens do dataset, e partimos para o treinamento. No começo, então, a gente carrega todos os histogramas que foram gerados, e aí a gente define pela própria biblioteca do Scikit o conjunto de testes de treinamento, e a gente pode escolher a proporção. No caso, a gente escolheu 10% para manter padronizado ali com o TensorFlow, e partimos então já para instanciamento do modelo do Random Forest. E ali a gente usou 2 parâmetros. O primeiro é o número de estimadores, que variando esse número, a gente pode obter acurácias melhores ou piores para o nosso modelo. Então ali a gente achou nos nossos testes o valor 175 como ideal, e a gente também tem esse outro parâmetro, que chama random state, o estado de aleatório, a gente manteve em 42 para manter a reprodutibilidade do código. Ou seja, se você for testar na sua casa aí e colocar o 42, se tiver tudo certinho, vai dar o mesmo resultado que a gente teve aqui. Agora, caso você altere esse número, então aí você vai mudar os números aleatórios do Scikit, vai mudar, se eu não me engano, também a parte de como é feito o treinamento, né? Ele vai escolher talvez outras imagens, enfim. E aí você pode ter um resultado diferente. Então, esse valor é para manter mesmo aí a reprodutibilidade. E aí, por fim, a gente tem o treinamento do modelo, e ele vai gerar, então, árvores de decisões, e elas são ajustadas para aprender a relação entre os histogramas e as classes correspondentes. Dessa forma, então, quando vem uma imagem nova, um histograma novo para o algoritmo, ele vai analisar, e passando por essas árvores de decisões, ele vai encontrar ali qual que é a saída que tem mais probabilidade de ser a correta. E ali, então, ele indica, né? Podendo ser, por exemplo, ele acha que tem mais probabilidade de ser arranhão. Foi isso que deu ali entre as árvores de decisões. Então, por fim, o algoritmo indica, então, que a predição é feita como arranhões, certo? Bom, foi esse aí o nosso modelo experimental, aconteceu desse jeito o treinamento, e bora para os resultados. Tudo bem, gente? Muito bom dia. Meu nome é Pedro Henrique Kyoto, sou o terceiro e último representante aqui do grupo 9. Vou apresentar para vocês a parte final aqui do nosso relatório, da nossa apresentação, que é essa parte de resultados e discussões. Inclusive, a princípio, eu queria apresentar para vocês o que é essa matriz de confusão que a gente está usando aqui. A matriz de confusão, ela estabelece uma relação entre os dados reais
e o que foi dito pelo nosso modelo como sendo um resultado, como se fosse esperado, assim, para aquele dado de teste. Ou seja, aqui a gente pode ver uma parte escrito real, aqui onde estou passando o mouse no lado esquerdo, e aqui embaixo a gente tem o predito, que significa basicamente o que foi que o nosso modelo falou, aqui embaixo, o que ele previu que era, e aqui na esquerda seria o que de fato é. Dá para ver que se a gente pegar a diagonal dessa matriz, a gente tem a relação entre o que ele falou e o que era de fato. É basicamente a taxa de acerto dele, é a diagonal principal aqui. Ou seja, a gente tem aqui 27 arranhões que foram ditos como arranhões, ou seja, foi o que ele acertou dentre os arranhões. Porém, se a gente continuar na linha aqui do arranhões, a gente percebe que existiu um arranhão, que de fato era um arranhão na vida real, que o nosso modelo acreditou que fosse um craqueamento. E a mesma coisa aconteceu por 2 vezes com relação à laminação. Ou seja, dá para ver que nosso modelo do TensorFlow possui algumas imprecisões, mas, por exemplo, aqui em craqueamento, todas as vezes que o dado era um craqueamento, ele disse que era um craqueamento. Ou seja, dá para ver que para essa categoria ele foi muito eficaz. Vindo aqui em fazendo uma comparação com o scikit-learn, que é o nosso outro modelo, a gente pode perceber que por uma, duas, três, quatro, cinco, 4 vezes, aliás, perdão, por 4 vezes ele teve uma categoria com 100% de acerto. Ou seja, todas as vezes que ele encontrou a categoria craqueamento, inclusão, laminação e manchas, ele acertou. Ele colocou que de fato era aquilo que de fato é. Então, a gente pode perceber que o scikit-learn obteve uma certa vantagem em relação ao modelo do TensorFlow, principalmente nessas categorias que eu falei. Mesmo tendo essas 4 categorias com uma precisão altíssima, né, tipo de perfeito, no caso da depressão, ele só teve uma imprecisão, e no caso de arranhões ele teve 3 imprecisões. Inclusive, vale interessante até mencionar que a parte de manchas aqui embaixo, que o nosso modelo do TensorFlow errou 6 vezes chamando de craqueamento, ele acertou por completo, o que mostra uma diferença muito boa do scikit-learn em relação ao TensorFlow, principalmente nesse quesito de acurácia e de assertividade. Bom, importante foi dizer sobre a matriz de confusão, já que basicamente os nossos próximos slides vão ser baseados na matriz de confusão. Então, passando aqui para frente, a gente tem o relatório de classificação do TensorFlow, que basicamente conta os dados, né, os dados estatísticos coletados sobre o modelo do TensorFlow. Dá para ver que ele teve uma acurácia de 91%, que ainda é uma acurácia um tanto considerada alta, só que, como foi dito, o o recall de manchas foi um pouco mais baixo do que o normal, e a precisão do craqueamento foi um pouco mais baixo que o normal. Mais baixo que os outros, perdão. Isso mostra que, de fato, aqueles dados que foram exibidos na matriz de confusão têm relação aqui nos dados estatísticos coletados. Inclusive, fazendo aqui um comentário sobre o F1 Score. F1 Score é um dado estatístico, né, que ele coleta uma métrica de avaliação que se baseia em outros dados e combina eles em uma métrica só. Bom, ou seja, um fato interessante aqui que faz parte do nosso relatório. Passando aqui para o scikit-learn, a gente tem alguns dados mais altos, por exemplo, a precisão, basicamente os 4 modelos, aliás, basicamente todos tiveram uma precisão muito alta, e nosso recall também teve por 4 vezes precisão, um valor de 100%. É interessante, como foi dito, isso aqui também combina com a matriz de confusão, até porque são os mesmos dados, mas é interessante ver que mais em números, uma parte numérica, para saber como foi essa coleta de dados do relatório. Inclusive, dá para falar que o scikit-learn teve 98% de acurácia, que é uma acurácia maior do que a do TensorFlow, e de um tanto até relativamente bom, 7% de acurácia a mais do que o outro modelo. E o que isso significa? Bom, aqui no nosso próximo slide a gente tem basicamente o que está escrito aqui no modelo do scikit-learn e modelo do TensorFlow já foi dito anteriormente, enquanto eu explicava, só que tem essa parte aqui embaixo de os resultados indicam uma capacidade robusta de generalização no modelo do scikit-learn. Por que isso acontece?
Isso acontece porque o scikit-learn ele teve uma precisão mais alta e o recall mais alto em 4 categorias. Ou seja, se em uma situação genérica, você pode usar o scikit-learn, pelo menos pelos dados estatísticos que a gente tem até o momento, pelo menos pelos dados estatísticos que a gente tem aqui, como uma forma mais fácil uma forma melhor, na verdade, de trazer em uma situação genérica, uma generalização. Mas vale ressaltar o que está escrito aqui na conclusão, que é a escolha do modelo ideal dependerá de diversos fatores, além do resultado esperado. Por que isso acontece? Porque pode cair numa situação que a gente tem aqui, no nosso caso, um scikit-learn com a maior parte das categorias com uma precisão mais alta, um recall mais alto, só que pode cair numa situação do TensorFlow possuir como uma categoria com uma precisão mais alta ou algo do tipo, se caso a precisão seja o que você quer levar em consideração como principal dado estatístico. Porém, o TensorFlow, por exemplo, ele tem uma categoria que ele foi melhor avaliado nos nossos dados do que o scikit-learn. E se essa categoria que ele foi melhor é a categoria que você tem mais interesse, talvez esse modelo do TensorFlow fosse ser o predominante ali, uma melhor escolha, por assim dizer. Além de diversos dados, por exemplo, o número de dados que você tem para ser utilizado, a capacidade do seu computador de fazer todo esse processamento. Tem algumas outras categorias, aliás, alguns outros fatores que tem que ser levado em consideração para a escolha do modelo. Bom, pela nossa apresentação foi isso. Aqui temos as nossas referências. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau e obrigado.